Olá, como vai? Estão se cuidando, né? Higienizando as mãos com água e sabão ou álcool em gel, usando máscara ao sair de casa, né? De preferência, fique em casa, né? O papai e a mamãe vão ao mercado, não há necessidade de vocês irem, né? Sem aglomeração, para que nós venhamos passar esse tempo aí bem rápido, tá bom? E obedecendo às ordens dos nossos dirigentes, certo? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer aula de História, turma 301, o livro Minha Memória, segundo bimestre, tá? Ainda existem alunos que não têm o livro do segundo bimestre, nós vamos fazer avaliação. Na sala de aula agora, a sala de aula online, onde vocês estão praticando essas aulas, abrimos lá um espaço para você tirar sua dúvida, para você falar com o seu colega, né? Mandar uma mensagem, não é, né? Não é WhatsApp, não. É uma sala de aula, certo? Eu vou estar observando lá o que vocês estão interagindo, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre patrimônio, né? Definir o que são patrimônios, né? O que é patrimônio? É tudo aquilo que pertence a alguém, né? Ao Estado, às pessoas, né? O seu livro é o seu patrimônio, o seu lápis, sua caneta é seu patrimônio, né? Vamos definir bem o que é patrimônio? Na nossa vida, né, nós temos deveres e obrigações, deveres, né? Você já deve ter andado pela sua cidade e visto prédios, igrejas, praças ou paisagens muito antigas. Mas você já se perguntou por que eles ainda existem? E qual a importância deles? Isso. Dependendo da importância desses bens para um espaço, eles podem se tornar patrimônio histórico. Vamos lá ver? Um fala assim, ó, mas o que são patrimônios históricos? Os patrimônios históricos são bens que representam a história de um determinado espaço, sociedade ou comunidade. Eu gostaria que vocês grifassem essa frase. Os patrimônios históricos são bens que representam a história de um determinado espaço, sociedade ou comunidade. Certo? Esses patrimônios históricos também podem ser materiais ou imateriais. Os patrimônios materiais são bens físicos, ou seja, são bens que podemos ver e tocar, encostar, né? Como parte de que hoje uma arquitetura, um monumento, né? Um banco de uma praça pode ser patrimônio histórico. Então vamos sublinhar lá o que são patrimônios materiais. Sublinha lá. Histórico materiais são os bens físicos, ou seja, são bens que podemos ver, encostar, né? Aí lá embaixo você vai me falar arquitetura de um local, um monumento, né? Esses são bens materiais, são bens intocáveis. E vamos ver o que são patrimônios imateriais, lá na página 5. Aqui na página 4, ele mostra aqui, ó, a cidade de Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Essa cidade aqui é tombada quando a gente diz que é um patrimônio, né? No Rio de Janeiro nós temos o Arco da Lapa também, né? Vamos lá ver. Na página 5. Já o patrimônio histórico imateriais dizem respeito aos bens que não são físicos, mas que podemos perceber ou ver, né? São o quê? Festas, rituais, crenças, festividades, que são exemplos, tipo o carnaval, é um patrimônio material. Festa junina que tem, né, no Nordeste. Então sublinha lá, ó. Histórico e materiais dizem respeito a bens que não são físicos, tá? Mas que podemos perceber. Sublinha isso. Aí aqui embaixo tem o frevo, né? Tem o Bumba Meu Boi. Mas qual o objetivo de tornar esses bens materiais e imateriais em patrimônios históricos? O principal motivo para patrimonializar é a preservação dos bens históricos de uma comunidade.
Então, sublinha lá. O principal motivo para patrimonializar é preservação dos bens de uma comunidade. Os órgãos brasileiros que, por lei, é responsável por verificar a importância histórica e cultural de um bem, seja ele material ou imaterial, sublinha isso, é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPAM, sublinha isso, tá? Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Aí nós temos exercício na página 6 e 7, podemos fazer, tá? Não tem dúvida. Até a página 8, qual você vai fazer o quê? Pesquisa o patrimônio, no exercício número 6 diz assim, pesquisa um patrimônio histórico da sua cidade, escreva o nome e colhe uma imagem dele. A imagem você vai colocar aqui na página 8, tá? Entendeu? Vamos falar sobre patrimônio cultural. Nossa cultura também é patrimônio, né? A cultura de um país, de uma nação, também é patrimônio, né? A gente não pode chegar na França e falar que eles não devem, que a Torre Eiffel não pertence a eles. Aquilo ali é um patrimônio cultural deles, né? De visitação, as pessoas vão lá ver aquilo, tirar foto, né? Assim também como vem no Brasil tirar foto no Cristo Redentor e ver nossas lindas praias, né? O Brasil é um país gigantesco, por isso é comum escutarmos falar que o nosso país tem dimensões continentais. Isso, junto à formação de nossa sociedade, ter ocorrido a partir de contato com diversos grupos, faz com que a nossa população seja muito plural. Essa pluralidade fica expressa em todos os aspectos, desde a aparência física, aos gostos, preferências, modo de vestir, de se alimentar, ou seja, cultural. Assim, vemos que o Brasil é um país multicultural. Patrimônio cultural, vamos ver o que é isso e sublinhar. É tudo que pode ser identificado como um dos aspectos da cultura de um espaço, seja cidade, estado, país ou mundo, tá? Assim como o patrimônio histórico, os patrimônios culturais podem ser material ou imateriais, que a gente já sabe o que é isso, né? Os patrimônios culturais materiais são objetos, obras, monumentos, vestimentas, objetos, sítios arqueológicos, museus, biblioteca, prédios, entre outros. Patrimônio imateriais também segue a mesma lógica, são patrimônio, aqueles aspectos culturais abstratos, né? Aquilo que a gente não pode tocar, mas a gente sabe que existe, né? Que são os festejos, né? São que danças, prática de conhecimento, de ensinamento, a linguagem, forma de expressão, né? Aqui embaixo nós temos a imagem da capoeira, né? De uma capoeira que é um patrimônio histórico-cultural do Brasil. Também temos as pessoas que fazem peneira, né? Temos os indígenas, né? Que eles pintam o seu corpo. Isso aqui é cultura, né? Outras tribos andam nus e é cultura. A partir dessa definição, 2 exemplos das imagens, conseguimos perceber que patrimônios culturais e materiais são diretamente ligados a saberes, formações de expressão e celebração, né? Aqui nós temos, saiba mais, a Semana da Arte Moderna, ocorrida entre o dia 11 de fevereiro de 1922 a 18 de fevereiro de 1822, foi uma das primeiras tentativas de chamar a atenção para a arte produzida com características nacionais. Nela, os escritores, pintores, escultores e literatos e muitos outros artistas se juntaram para exaltar a diversidade cultural social do Brasil. Aqui temos exercício 1 e 2, né? Cite
2 patrimônios culturais, embaixo 2 patrimônios imateriais, 3. Por que a cultura no Brasil é marcada pela diversidade? Explica a diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural. Aqui embaixo nós temos uma imagem, né, de uma baiana vendendo acarajé. Veja a imagem abaixo e diga se é patrimônio. Aqui patrimônio representa se é material ou imaterial e justifica a sua resposta. Tá, de exercício até na página 14, vocês podem fazer, tem uma pesquisa aqui, tá bom? E o racha-cuca. Página 15, vamos falar sobre patrimônio naturais. O Brasil é conhecido por ser um dos países mais bonitos do mundo. Que maravilha, né? Isso se dá pela belíssima natureza que encontramos aqui. Desde a chegada dos portugueses em nosso país, lá em 1500, eles destacavam com fauna e flora brasileira, eram muito diferentes das encontradas ao redor do mundo. Além de ser muito diversa, é nesse aspecto que a preservação da nossa natureza se faz necessária e por isso torná-la patrimônio se faz essencial. Como já aprendemos em outras aulas, o Brasil é um país imenso. Ele é o 5º maior país do mundo em relação ao tamanho territorial, ficando atrás apenas da Rússia, Canadá e China, e Estados Unidos da América. O mapa acima ilustra a extensão do território brasileiro e seus estados, né? Esse contorno aqui colorido, né, é o nosso Brasil. Aí você olha para o Brasil e vê o tamanho da Argentina, do Paraguai. São países que não pertencem ao Brasil, tá? Só estão na mesma América. Então, aqui na página 16 diz assim: você já foi a outro estado do Brasil? Se sim, você lembra como era o clima de lá? Ele era seco, úmido, mais quente ou mais frio? Como era? Esses fatores assim, como a própria formação geográfica dos países, permite a existência de uma natureza muito plural e diversificada. Esse fato faz com que todo o clima, temperatura e quantidade de chuva mude. Toda essa diversidade precisa ser preservada e mantida com muito cuidado no nosso país. Como já mencionamos nas outras aulas, torna-se algo patrimônio e reconhecer sua importância para algum aspecto de uma comunidade, e assim preservá-lo se torna o principal objetivo. Os patrimônios naturais brasileiros são por todas as regiões do nosso país. Eles podem ser paisagem de ilha, queda d'água, né? Vamos sublinhar isso aqui? Está lá embaixo no último parágrafo. Os patrimônios naturais brasileiros são todas as regiões do nosso país. Eles podem ser quê? Ilhas, queda d'água, ecossistema, biodiversidade de um local e floresta, tá? Sublinha até aí. Também a forma de relevo específica. Sublinha tudo isso, tá? O que é patrimônio brasileiro. Aí tem imagem aqui, ó, de uma queda d'água, né? Catarata do Iguaçu. O outro, na página 17, nós temos o arquipélago, né? De Fernão de Noronha. O que é arquipélago? São o quê? Coletivo de ilhas, né? Fernão de Noronha tem várias ilhas que formam um arquipélago. Isso está no nosso Brasil, lá no Nordeste. Então, os 3 exemplos vistos acima, junto à Anavilhana, complexo da Amazônia Central, e Cerrado do Centro-Oeste, a Mata Atlântica do Sudeste e o Monte Pascoal na Bahia, foram os 7 patrimônios naturais da humanidade que ficam no Brasil. Isso quer dizer que eles não são patrimônio apenas do nosso país, mas de todo o mundo. Olha só, hein? Além desses patrimônios da humanidade, o Brasil conta com um vasto conjunto de parques naturais, reservas florestais e reservas biológicas florestais nacionais. Aqui a gente tem o quê? O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, né? Fica na região centro-oeste. Também é um patrimônio cultural. Temos exercício da página 18 até a página 19. E terminamos aí
o nosso conteúdo dessa semana. Tá? Podemos fazer os exercícios. Não tem uma pesquisa aqui, ó. Pesquise na internet o patrimônio natural brasileiro mais próximo da sua casa e colhe uma imagem dele. Tá bom? Se não der para colocar aqui no livro, você pode colocar num caderno de história. Sucesso nada tem a ver com sorte, mas com determinação e trabalho, né? A gente não pode dizer assim, vamos falar do nosso momento, do nosso tempo. Não vou assistir as aulas online, porque é muito chato ouvir o professor do outro lado só falando, né? E não estar na sala, não vou. Chega no final, você não passa. E aí? Foi falta de sorte? Não. Você ficou determinada a não fazer nada. Foi consequência. Sucesso é consequência dos nossos atos, não é sorte. Deus abençoe você. Pense em tudo que você está fazendo. Haja com atenção. Você tem potencial.